Esse é o Campeonato Brasileiro Série A, e essa barra representa o valor de mercado do campeonato. E como o Brasileirão é superior a qualquer outra liga americana. Se comparado às outras, apenas a MLS dos Estados Unidos chega perto, e a Liga Argentina tem metade do valor de mercado do Brasileirão. A realidade é que times brasileiros como o Palmeiras ou o Flamengo têm maior valor de mercado que 10 ligas sul-americanas. Para você ter uma ideia, dentro do Brasileirão, se o Inter Miami, o time do Messi e o mais valioso da MLS, jogasse aqui, ele ficaria em 15º lugar. Até o Santos tem maior valor. O River Plate ficaria só um pouco acima, e é a equipe mais cara da Argentina. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o Brasileirão tá devorando as outras ligas da América, principalmente a Liga Argentina. Eu analisei centenas de documentos para te trazer o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E para entender por que o Brasileirão tá tão acima, eu quero voltar para 1995. Porque foi naquele ano que o belga Jean-Marc Bosman mudou tudo. O seu clube recusou liberá-lo após o fim do contrato, o que levou o caso à Justiça Europeia. O tribunal decidiu que essa prática envolvia o direito à livre circulação dentro da União Europeia. Nascia ali então a Lei Bosman, um marco que mudou completamente o mercado do futebol e depois faria o Brasileirão que é hoje. A partir dali, qualquer jogador europeu podia se transferir livremente, sem ter que pagar nada para isso. E isso abriu as portas para os jogadores estrangeiros, principalmente os da América do Sul, irem para a Europa, em maiores quantidades. E isso transformou completamente o futebol. Se você não sabe, até 1995, a América do Sul e a Europa eram bem parelhas em títulos no Mundial. A América do Sul tinha 19 títulos mundiais e a Europa 14. Só que a partir daquele ano, os europeus começaram a ganhar muito mais títulos que os sul-americanos, como você pode ver nesse gráfico. E isso aconteceu porque o jogador brasileiro de alta qualidade não ficava mais aqui, nem o argentino ou o uruguaio. Os melhores eram transferidos o mais cedo possível para a Europa. E aí os europeus, com os melhores times do mundo, começaram a ganhar tudo dos sul-americanos, que ficavam com o resto dos jogadores. Uma prova disso é que o Ronaldo Fenômeno saiu daqui por 60 milhões de reais em valores atuais, aos 17 anos de idade, indo para o PSV da Holanda. A questão é que o que aconteceu na Europa está acontecendo agora com o Brasileirão. O Brasil está usurpando os melhores jogadores das outras ligas sul-americanas, assim como os europeus fizeram lá em 1995. E isso é bem diferente do que ocorria nos anos 2000, quando o futebol brasileiro era visto no mesmo nível do futebol argentino. Mas isso mudou quando a economia brasileira melhorou muito mais que a dos outros países sul-americanos. E pra gente ver isso, é só olhar que a economia brasileira nos anos 2000 era muito mais próxima da Argentina. Passados 25 anos, o Brasil ficou muito mais rico se comparado à Argentina economicamente, e extremamente mais rico que qualquer outro país sul-americano, como mostra esse gráfico. Portanto, com uma economia mais forte, o futebol brasileiro ficou muito mais rico que o da Argentina por conta desse fator econômico. E uma prova disso são os contratos nas camisetas dos times. O Flamengo, no ano de 2009, tinha como maior patrocinador a marca da Petrobras, a Lubrax, que pagava 36 milhões já corrigidos pela inflação. Em 2025, a Betano é a patrocinadora e paga 268 milhões de reais ao Flamengo. É totalmente desproporcional os valores de antes e os de agora. Só que se liga no caso da Argentina. Se a gente pegar o River Plate como exemplo, que também era patrocinado pela Petrobras, a empresa pagava 16 milhões de reais em dinheiro de hoje. Passados 25 anos, os valores aumentaram para 36 milhões de reais com a Betano. Então você consegue ver a diferença que o futebol brasileiro se afastou muito mais do futebol argentino. E aí o Brasil começou a concentrar tudo que sustentava o futebol sul-americano: dinheiro, audiência e talento. Mas o verdadeiro divisor de águas veio com a SAF, as Sociedades Anônimas de Futebol. Durante mais de um século, quase todos os clubes brasileiros funcionavam como associações civis sem fins lucrativos. Isso significava que eles não tinham donos, e sim sócios, pessoas físicas que elegem presidentes e conselhos em votações parecidas com as de um clube social. Com a criação da SAF, esse modelo mudou. Os clubes passaram a poder se tornar empresas
com fins lucrativos, com acionista, CNPJ próprio e gestão profissional. Enquanto o modelo antigo era totalmente político, a SAF segue uma lógica mais empresarial, onde tem investidor e uma responsabilidade financeira real. E aí esse modelo abriu as portas do Brasil para o capital do mundo todo. O Botafogo foi adquirido pelo John Textor, dono também do Crystal Palace da Inglaterra e do Lyon da França. O Cruzeiro foi primeiro comprado pelo Ronaldo Fenômeno, que depois vendeu para um bilionário de Minas Gerais. O Bahia começou a integrar o City Football Group, o mesmo conglomerado que controla o City lá na Inglaterra. O Red Bull Bragantino foi o pioneiro e foi totalmente incorporado pela Red Bull. Mas, no geral, o campeonato ficou muito mais competitivo. Os clubes passaram a investir em centro de treinamento e infraestrutura muito mais poderosa que o resto dos sul-americanos, que mantiveram um modelo antigo de sócios. E aqui chegamos ao ponto central. Hoje, quando um craque uruguaio ou argentino desponta, o primeiro destino é o Brasil e não mais a Europa. E aí a diferença fica brutal por dois motivos. O primeiro é que quando o Palmeiras compra um argentino, como o Flaco Lopes, por exemplo, o nível na Argentina diminui e o nível aumenta no Brasil, porque os melhores vêm pra cá e os médios ficam lá. E aí isso acarreta que o futebol brasileiro hoje tem a maior quantidade de estrangeiros da América Latina, e principalmente aqueles estrangeiros que são convocados para suas seleções, ou seja, eles são os melhores dos melhores. A questão é que os maiores desses países, que ainda estão jogando fora da Europa, estão todos no Campeonato Brasileiro, abaixando o nível dos campeonatos locais dos seus países. E outro fator é que os clubes ainda perdem dinheiro para o futebol brasileiro. O Richard Rios, que é colombiano, por exemplo, ele foi contratado pelo Flamengo. Depois foi para o Guarani e depois para o Palmeiras. O Palmeiras vendeu para o Benfica por 200 milhões de reais. Na verdade, 194 milhões. Ou seja, um talento colombiano acabou gerando dinheiro para o Brasil, não para a Colômbia. Outro exemplo é que em 2021, o Fluminense pagou 3 milhões de reais no John Arias, para o Independente de Santa Fé. O John Arias foi vendido em 2025 por 142 milhões. Isso quer dizer que a gente tira dinheiro dos outros países e coloca no futebol brasileiro, tirando o talento de lá e colocando aqui, e o dinheiro vem para cá. Mas não parou por aí, porque isso gera uma bola de neve. Por exemplo, com a venda do John Arias, o Fluminense investiu parte dessa grana no CT do clube. Isso faz a tecnologia do Fluminense aumentar e ficar desproporcional ao restante dos outros clubes da América do Sul. Essa mesma lógica vale para quando o Fluminense ganhou aquela Libertadores contra o Boca Juniors. Aquilo gerou uma bola de neve. O John Arias é colombiano e o Germán Cano, que é argentino, estavam lá. O Germán Cano eliminou e tirou o prêmio de um time argentino, fazendo o Boca Juniors ter menos dinheiro, por exemplo, já que não ganhou 100 milhões de reais da Libertadores. Então percebe que não é só um aumento do futebol brasileiro. Na verdade, a gente piora o futebol dos outros países quando fica mais forte. É desproporcional. E isso só vai deixar de ser assim se os argentinos ou os uruguaios conseguirem colar mais, tanto na economia do Brasil, quanto na liga dos seus próprios países. É por isso que o futebol brasileiro está devorando o futebol latino como um todo. Talvez o único futuro rival seja o México, que tem uma população maior, tem uma economia comparável com a do Brasil e tem uma liga que está ficando mais forte a cada ano. O resultado a gente vai ver nos próximos anos. Mas se tu gostou desse vídeo, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, tamo junto, tchau, tchau. E se tu gostou, dá um like. Se tu não gostou, dá dislike também. Porque, não dá dislike não, mas é isso aí.